Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Irmãos, o devocional é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque o devocional, ele é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Ou seja, para a parte imaterial do ser humano. Assim como nós comemos arroz, feijão, macarrão, cheeseburger, né, lanche, para alimentar o nosso corpo físico, porque para nos sustentar no dia a dia. Por que nós alimentamos o corpo físico? Para estar pronto o corpo físico para enfrentar uma doença, um vírus, uma bactéria. Da mesma forma, irmãos, é importante nós observarmos que o devocional é um alimento diário para a nossa alma, para o nosso espírito. Para quê, pastor? Olha, para nos sustentar. Para nos sustentar, para nós enfrentarmos o dia a dia, os ataques à nossa alma, né? Para nós enfrentarmos uma depressão, uma ansiedade, né? Para nós enfrentarmos, como a Bíblia fala, os astutos, né? As astutas ciladas do inimigo, os ataques de Satanás. Então nós precisamos estar com o nosso espírito, com a nossa alma bem alimentada. E é para isso que nós fazemos, então, o devocional para a rádio todos os dias. Todos os dias, segunda a segunda. Nós trazemos um devocional que é para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Então é muito importante, né? É muito importante. São 25 minutos, mas que nos sustenta espiritualmente. Tá certo? Então nós vamos ver Marcos, que fala a respeito da vida pela fé. Da vida pela fé. Olha lá. E quando se aproximou dos discípulos, está falando de Jesus, né? Viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas, quer dizer, especialistas na palavra do Antigo Testamento, que disputavam com eles, quer dizer, discutiam com os discípulos. E logo, toda a multidão, vendo Cristo, né, ficou espantada. E, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou, né, o que é que discutis com eles? Né? E um da multidão, respondendo, tomou a frente, né, e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. A Bíblia fala que algumas doenças são provocadas por espíritos e espíritos maus, né? E prossegue. E este, onde quer que o apanhe, quer dizer, onde o espírito pega a criança, despedaça-o. E ele espuma, a criança espuma. E a criança arranja os dentes e vai definhando, se enfraquecendo. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. Quer dizer, ele pediu aos discípulos de Cristo que o expulsassem, né? E não puderam. E ele, Jesus, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? E pediu para que trouxesse a criança. E trouxeram-no. E quando ele viu, né, quando ele ouviu, quando Jesus olhou para a criança, logo o espírito o agitou com violência. Quer dizer, o espírito reconheceu a presença de Jesus e agitou a criança com violência. E, caindo o endemoniado por terra, quer dizer, o demônio tocou aquela vida, manifestou naquela vida, levando a criança por terra. Revolvia-se
escumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E o pai continuou falando, né? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, falando para Jesus, né? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Olha que maravilha, que palavra linda, irmãos. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Jesus. 24. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, olha essa oração. O pai do menino, clamando com lágrimas, disse a quem? É Jesus. É o mesmo que nós fazemos hoje. Hoje, quando nós estamos em uma dificuldade, nós clamamos a Jesus. Claro que Jesus não está aqui fisicamente. Ele está no céu, mas ele ouve, é a mesma forma. A oração é falar com Deus, é falar com Jesus. E o pai disse, eu creio. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vocês entenderam? O pai disse, olha, Jesus, eu creio no Senhor. Entendeu? Eu acredito no Senhor, mas a minha fé é pequena. Ajuda-me nessa minha pouca fé. Abençoa meu filho. Né? Olha o 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, quer dizer, estava todo mundo na expectativa, olhando, né? Observando, né? O que Jesus fez? Repreendeu o espírito imundo. Jesus não ficou conversando, Jesus não ficou trocando ideias, Jesus não ficou tentando convencer o espírito imundo, não. Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, é uma ordem, sai dele e não entres mais. Então, irmãos, nem todas as doenças são causadas por espírito imundo, nós temos que reconhecer isso. Mas algumas que são, sim, o texto fala, né? Algumas que são. E Jesus, ele nos ensina como fazer isso, ele nos ensina que nós temos que dar ordem. Lógico que Jesus, ele deu a ordem baseado na sua própria autoridade, a autoridade de Jesus. E hoje nós damos ordem delegado por Jesus, nós recebemos de Jesus a delegação. Então hoje nós podemos dar ordem sim, mas a ordem aí é em nome de Jesus. Jesus fala, sai dele e não entre mais. Vamos imaginar que fosse um de nós diríamos, sai dele em nome de Jesus e não entre mais nele. Por quê? Porque aí a autoridade não é nossa, a autoridade é de Jesus, e Satanás ele tem que ouvir, o demônio tem que ouvir. 26. E ele, clamando e agitando, ele quem? O inimigo. Clamando e agitando-o com violência, saiu. Se estrebuchou, se rebelou ali, mas não falou nada. Saiu, porque tem que sair. Saiu. E ficou o menino como morto, cansado, né, irmãos? Cansado porque nós sabemos, quem já fez, quem já teve essa experiência, percebe que a pessoa fica cansada, porque o inimigo, o Satanás, ele quer usar o corpo físico da pessoa para manifestar. Então, todos aqueles atos que faz de força, aquilo lá, de pular, de cair no chão, aquilo lá, provoca um cansaço. Então, a pessoa cansa mesmo. É por isso que é comum a gente colocar a pessoa num canto para sentar, dar uma água para ela, calma, né? Porque cansa mesmo. Então, né, voltando, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Quer dizer, muitos ainda continuavam desacreditando, né? 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Então, Jesus fez essa expulsão de demônios, né? Acabou ali. Aí, quando Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram, né? Por que ou não podemos nós expulsar? Perguntou Jesus. Jesus, nós tentamos, mas por que nós não conseguimos?
E disse-lhe Jesus, esta caça, quer dizer, essa classe de Satanás, essa classe de demônios, Satanás é um só, né? Essa classe de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. No momento oportuno, nós vamos explicar o porquê da oração e jejum. Mas, irmãos, ao ouvir esse relato, ao ouvir um milagre, né? Você duvida do poder de Deus? Você duvida? Se for assim, talvez seja porque em algum momento, né, Jesus não respondeu a uma oração tua conforme você esperava. Conforme você esperava. A verdade é que Jesus responde a todas as orações, mas nem todas são como a gente espera. Jesus pode responder sim, né? Jesus, para uma oração nossa, Jesus pode responder não para uma oração nossa. Jesus pode responder espere mais um pouco para uma oração nossa. E a quarta e mais importante que nós não observamos. Jesus pode responder, olha, eu tenho algo melhor para você. Então são 4 respostas que Jesus pode dar, né? Mas isso não significa, né, se a resposta não foi o que você quis, que Jesus não possa fazer o que você quer. Isso apenas mostra que Deus, ele tem um plano diferente para você na mente dele, na mente de Deus. Irmãos, viver pela fé não é uma questão, né, de esperar que Deus faça o que nós queremos. Não, não é isso. Mas de confiar que Deus fará o que ele, Deus, deseja. Por que o que ele, pastor? Porque o que ele deseja é melhor para a nossa vida. Às vezes, né, podemos nos sentir como o homem da história que nós observamos, cujo filho estava possuído por um espírito maligno. Por espírito maligno. Olha, esse pai tinha dúvidas quanto à capacidade de Cristo curar. Né? Embora Cristo, né, tivesse mostrado repetidas vezes que ele tinha capacidade, mas, né, irmãos, todos podemos nos identificar com a resposta do Pai. Se nós formos sinceros conosco, todos nós podemos nos identificar com essa resposta. Qual foi a resposta, pastor? O homem disse, eu acredito, ajude a minha incredulidade. Conforme Marcos 9, 9 e 24, né? Então, até mesmo os cristãos sentem uma incerteza quanto aos caminhos, né? Quanto à verdade e quanto à habilidade de Deus. Essa incerteza, irmãos, infelizmente ela acompanha todos nós. Alguns mais, outros menos. Por isso a importância da igreja. Quando o irmão está fraco na fé, o outro deve fortalecê-lo. Porque todos um dia ficaremos. E quando nós estamos, o outro vem para nos fortalecer. Isso é do homem. O ser humano, ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque o ser humano não é o ideal de Deus ainda. Né? O ser humano não é o ideal. O ideal de Deus foi a criação. Com o pecado, o ser humano adquiriu essa incerteza. Né? Por isso, volto a repetir, a importância de ter um irmão na fé, alguém que nos apoie, alguém que esteja falando das verdades bíblicas, porque haverá momentos na vida de cada um de nós que nós estaremos meio que com um tanque baixo, né? Com um tanque baixo. Daí uma das outras razões do devocional. Sempre está nos alimentando com palavras, sempre está nos alimentando com verdades bíblicas, para que quando surja uma situação dessa de estarmos enfraquecidos, o Espírito Santo vá lá na nossa mente, vá lá na nossa alma e traga essas verdades que nós memorizamos, que nós gravamos, que nós aprendemos, para que nós possamos viver na vida prática, né? Agora, ainda quando isso vier a acontecer, essa fraqueza espiritual vier a acontecer, Deus, ele é misericordioso em nossa fraqueza. Ele é misericordioso. Né? Há, no entanto, irmãos, dúvidas persistentes
que elas podem ser um obstáculo espiritual. Nós temos que estar atento aí. Tem dúvidas que nós temos que procurar esclarecer, superar, porque senão ela passa a ser um obstáculo para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia, ela nos lembra que um incrédulo é uma pessoa ambígua, é uma pessoa instável em todos os seus caminhos, o incrédulo, né? E não pode esperar receber nada de Deus. O incrédulo dificilmente receberá algo de Deus. Olha Tiago 1, de 6 a 8. Peça, falando para pedir a Deus, né? Porém com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, a nossa fé tem que ser, em alguns momentos, como a desse homem da história. A fé em Jesus. A fé na ação da pessoa Jesus Cristo, do Deus homem, que ele pode resolver. Não importa como, nós não saberemos como, mas a nossa confiança tem que ser nessa pessoa. Nós temos que tirar Jesus da ideia de ser uma nuvenzinha, de ser uma força. Não, Jesus é uma pessoa, viveu como um homem, hoje é Deus, né? Assentado à direita de Deus Pai. Nós temos que acreditar nessa pessoa. Nós, às vezes, é mais fácil acreditar no presidente, acreditar no médico, acreditar no policial, né? Porque é o que nós vemos, né? O que nós podemos tocar. Isso porque a nossa carne está falando mais alta. Mas nós temos que olhar para Jesus como algo concreto. Tá? Hoje o ministério terreno é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é algo concreto, embora a gente não veja, mas é uma personalidade. Tá certo? Então, irmãos, para superar essas dúvidas que podem surgir e caminhar com confiança pela fé, nós devemos, no momento de paz, no momento que nós estamos rígidos, fortes, conhecer o caráter de Deus. Qual que é o caráter de Deus? Deus é justo. Deus é justo. Deus, ele é amor. E Deus é misericordioso. E Deus é santo. A hora que você entende esse caráter de Deus, você confia na pessoa de Deus. Né? Como ele vai resolver, isso é um outro problema, mas você confia na pessoa, né, de Deus. Nós temos que aprender, no tempo de paz, os caminhos que Deus nos propõe e os desejos de Deus, de nosso Pai Celestial, para a nossa vida, que estão relatados na palavra de Deus. Então, irmãos, para que nós estejamos prontos para os dias maus, nós temos que fortalecer nos dias bons. Para que nós possamos enfrentar uma guerra, nós temos que nos fortalecer na época de paz. Por isso que nós temos que buscar ler a Bíblia, aprender a respeito de Deus, aprender a respeito de Jesus Cristo, tá certo? Nos fortalecer, fazer devocional, porque dias maus virão, amado. Dias maus virão. Pastor, mas se dias maus virão, qual a diferença em ser cristão e não ser cristão? A diferença é que nos dias maus nós não estaremos mais sozinhos. A diferença é que nós entraremos nos dias maus já olhando que a vitória é certa. Nós entraremos nos dias difíceis, nas circunstâncias adversas, certos, confiantes de que tudo vai certo. Por quê? Porque Jesus é o nosso defensor, é o nosso paracleto. Tá certo, irmãos? Que maravilha, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra, que ela seja verdade em nossa vida, que nós possamos, Senhor, meu Deus, gravar isso no nosso coração, na nossa mente, para que nos dias difíceis o Espírito Santo possa nos lembrar dessas verdades do Senhor e nós possamos enfrentar a dificuldade. Pai, eu peço por aquele que sofre no corpo, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde física, curando órgãos, restabelecendo membros, dando a esse um tempo com qualidade, Pai, para que ele possa reconhecer que o Senhor é Senhor na vida dele, mas que não seja conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma, porque sabemos que Satanás ataca na alma, né? Satanás traz depressão, ansiedade, tristeza, angústia. Que essa palavra possa blindar a mente dessa pessoa, que essa palavra possa blindar a alma dessa pessoa e ela possa enfrentar Satanás da mesma forma que Jesus enfrentou, expulsando em nome de Jesus.
resistindo a Satanás, e ele fugirá de nós, para que nós possamos ter uma vida nesse tempo em paz. Peço também que o Senhor esteja abençoando a família, porque é projeto do Senhor. Abençoe o papai, a mamãe, abençoe os filhos. Peço também que seja abençoando o trabalho, Pai, que é manifestação do amor do Senhor pelas nossas vidas. Pai, de igual forma, eu peço que o Senhor esteja abençoando a igreja local, que Jesus seja o centro da pregação e que a palavra de Deus seja a base para todos os atos na igreja local. Abençoe o governo, abençoe os governados, ó Pai. Abençoe também toda a sociedade. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.